Queria que você me falasse um pouquinho sobre... Você falou que veio para cá, para São Paulo, com a sua mãe pequena. Não tinha pai, ou o seu pai... Assim, os meus pais se separaram quando eu era muito novo, né? Eu venho de uma realidade lá do Nordeste, assim, que tipo, engravidou, tem que casar, sabe aquela parada? Sei como é, claro. E meu pai muito novo engravidou minha mãe engravidou com 17 anos. Então imagina, meu avô morava na roça, já deve ter pego um facão desse tamanho, já falou assim, vai ter que casar. E aí começou aquela história toda, meu pai também não tinha preparo, minha mãe muito menos, e a gente vivia uma realidade muito tóxica, né? A gente, além da condição financeira, que era muito baixa, imagina o preparo psicológico para tudo aquilo. Lógico. E o meu pai era um cara que queria viver a vida, e minha mãe queria construir uma família, a partir do momento que ela já estava grávida, né? É lógico. E meu pai, ele tinha uma realidade onde ele vivia indo pra festa, pra essas coisas. E um dia Deus, eu falo que esse é o maior exemplo que eu tenho de coragem na minha vida, é esse. A gente morava numa casa, a gente morava no fundo de uma senhora, numa casa de uma senhora chamada Dona Wanda. Era um cômodo só e tal. E meu pai um dia, ele ficava saindo, traía minha mãe, zoado, aquela coisa de moleque daquela época, né? E minha mãe um dia disse pra ele, olha, se você for, você não vai mais me encontrar, porque eu não vou aceitar mais viver isso. Meu pai falou, tá bom, beleza, tamo junto. Deixa minha mãe lá. Meu pai saiu pela porta. A minha mãe foi lá na vizinha, você quer comprar a geladeira? Você quer comprar o armário? A gente tinha um armário, uma geladeira e um fogão em casa. E acho que tipo um colchão, assim, era uma casa bem simples. Minha mãe vendeu tudo em minutos, comprou 2 passagens e a gente veio para São Paulo com a roupa do corpo. Tentar a vida. E aí a gente vim morar de favor na casa de uma tia minha e a gente começou a nossa vida aqui, a partir dessa ruptura. Essa coragem que ela teve realmente é impressionante, cara. Impressionante. Esse é o maior exemplo. Esse é o maior exemplo que eu tenho de coragem na minha vida. A gente, tipo assim, minha mãe vendeu tudo que tinha, que já não era, que era quase nada, vendeu o pouco que tinha. Principalmente porque ela mudou o teu destino, né? Você tá sentado aqui hoje foi por causa dessa decisão que ela tomou. Nossa, que forte. Quando você era pequeno. Mas eu quero... essa é uma pergunta que eu faço sempre para quem cresceu sem pai, porque eu falo muito sobre paternidade, né? Para você, qual é a maior dor de ter crescido sem um pai? Eu acho que é a falta da referência, né? Eu acho que assim, eu acho que nós como homens, a gente... Acho que naturalmente, acho que até biologicamente, acho que até espiritualmente, a gente acaba buscando uma referência masculina. Que isso, por mais que a minha mãe me ame, ela não pode me oferecer. Claro. E por muitas vezes a gente acaba buscando isso em lugares errados. É por isso que muita gente que cresce sem pai acaba indo por outros caminhos, porque acha essa referência paterna em outros lugares que não são saudáveis. Aceitação, fica buscando aceitação o tempo todo, né? Exatamente. Eu, de certa forma, acho que Deus ele me abençoou de uma forma que, por mais que tenha me feito mal, me impulsionou muito. Porque tudo que eu conquistei tinha 2 nortes. Eu queria orgulhar minha mãe e calar a boca do meu pai. Era tipo assim, não veio atrás de mim, não quis cuidar de mim, não quis ser pai, então você vai se arrepender. E demorou muito para que Deus tratasse isso no meu coração. Assim, eu acho que Deus me permitiu passar por muitas coisas, sabe? Eu tenho uma música, depois eu vou mandar para você ouvir, você vai gostar. Se chama Lembra de Mim, Pai. É uma das minhas músicas que mais fez sucesso, que eu conto a história de como eu fui abandonado, como eu fui esquecido, como eu tinha dado a volta por cima. Que eu lembro que no refrão eu falo assim, ei pai, lembra de mim? Olha como eu tô agora. Ei pai, lembra de mim? Olha como eu tô agora. Voando a milhares, tô indo pra fora. Roubando o olhar, estou cheio de joia. Será que se você soubesse o futuro, ainda teria ido embora? Então assim, era muito forte. Só que o que acontece? No final da música eu perdoo ele. Então assim, isso foi um baque tão forte, Bruno. Eu recebo mensagens até hoje de pessoas que falam que perdoaram o pai ouvindo essa música. E eu acredito nisso porque eu acredito, perdoe minha ignorância, mas pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito que o rap, a rima, o funk, ele alcança muito mais a comunidade. Com certeza. Do que o público em geral. É isso mesmo? Com certeza. E se você parar para pensar, o maior número de orfandade, né, tá na comunidade, ou seja, o maior número de órfãos, principalmente de pai. De pai que foram embora, pai que morreu, que nunca apareceu. Então, esse é o tipo de música. É engraçado que as pessoas criam um preconceito com certas coisas, mas esse é o tipo de coisa que fala com essa comunidade. Então a letra, o ritmo não importa, o que importa é o que a letra está ensinando. Exatamente. Você pode, por exemplo, fazer muito mais pessoas perdoarem seus pais do que às vezes um pastor, um padre, um rabino tentando falar com eles, entendeu? Então é muito isso é forte. Mas é lógico, porque tipo assim, para cada nível da sociedade existe um tipo de comunicação. Então, por exemplo, eu sou pregador também, né? Além de ter um Instituto 10, sou pregador. E para o público que eu prego, eu não grito. Sabe o pregador que grita? Você vai ter um encontro! Mas para outro tipo de público, isso é muito importante. Inclusive, parece que você não tem o Espírito Santo se você não gritar. Mas é só uma questão de público.
Pode crer. E aí, se você tentar agradar todos os públicos, você não agrada nem a você, nem a Deus. Porque não dá para falar para todo mundo. Então, eu escolhi, ó, isso aqui eu faço melhor, tenho paz com Deus em fazer isso, e eu tenho um público. Então, é isso que eu vou fazer. Às vezes dá a tentação, por causa do tamanho da conferência que você está, e de tentar fazer o personagem daquele que grita mais, mas não sou eu, não vou fazer isso. Que bate o pé, que faz um monte de coisa. Eu emocionaria mais, mas não sou eu. E quando você é de verdade, você não tem prazo de validade. Amém. E aí tu dura. Por exemplo, música não tem prazo de validade. Não, porque eu acho que meu sucesso é passageiro. Rapaz, Frank Sinatra morreu décadas atrás e morreu mal ainda. Se tivesse morrido bem, estaria muito mais na história. Entendeu? Quantas músicas são de séculos passados e estão aí fazendo história. Livro é para a história. Hoje em dia, palestras, mensagens, pregações é para a história. Então, nós precisamos entender que a gente só se torna passageiro se a gente for de mentira. Se a gente não for de verdade. Instalei o drive, essa daí foi forte. Instalou, né? Instalei. Porque se for de verdade, vai durar para sempre. Não tem como sair. Agora, o lance de você usar uma coisa que você não tem o dom natural, por exemplo, a música, para se comunicar com tanta gente. Você fez através da persistência e também tem outra coisa que eu gostei muito que você falou. Você escolheu o que dava certo. Isso é muito Cara, doido. isso é muito bom, porque eu sempre falo assim, não faz o que você quer, faz o que dá certo. Eu sempre explico isso para meus alunos. Faz o que dá certo, Depois que der certo, você faz o que quer. Todo mundo falava pra mim, você tem que cantar sertanejo que dá mais dinheiro. Eu falei, aí aparece aquele sertanejo, de longe, assim, de cabeça pra baixo. Porque agora eu mudei, né? Antes eu tava com mais cara de rapper. E aí eu falava, pô, mas pra cantar sertanejo exige algumas coisas que eu não tenho. Então, assim, o tempo que eu vou levar pra criar isso, eu podia já investir no que eu já tenho aqui, que vai ter muito mais resultado. Então, isso aí é interessante. Cara, então eu falei assim, pô... Eu digo isso porque o Wesley tá tentando ser barítono, né? É tenor. Ele tá tentando ser o novo André Bocelli. Aí depois você canta pra gente. Vai fazer uma ópera? Uma ópera. No final. Ele quer ser o novo Bocelli. O Bocellinho. Lil Bot. O Little Bocelli. Little Bot. No final eu dou uma palhinha. No final você canta uma aqui pra gente. A gente vai querer...